Quando a gente começa a aprender inglês, as pessoas falam tantas coisas sobre isso, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, o que pode ser feito para ficar um estudo mais organizado, o que não podemos fazer porque isso comprometeria o estudo, deixaria tudo bagunçado. São tantas coisas que todo mundo fala que hoje eu decidi trazer para vocês 5 mitos sobre aprender inglês que precisam sair da nossa cabeça, do nosso imaginário, das nossas conversas. Eles precisam ser banidos porque eles são elementos que atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso entendimento, atrapalham a nossa autoconfiança. Eles são terríveis para alunos de inglês. Hello, hello! Esse é o canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdos sobre o aprendizado de inglês semanalmente. Muito bacana ter você por aqui. E o tema de hoje é bastante importante. Então, vou trazer para vocês aqui cada um deles e a explicação. Combinado? Vamos ao primeiro. O primeiro é que falantes nativos não cometem erro. Pessoal, primeiro eu quero saber qual é o ser humano que não comete erros, porque eu quero conhecer essa pessoa. Então, como poderia ser diferente no aprendizado de língua? É natural que nós cometamos erros por sermos humanos. É uma característica humana, não é mesmo? Então, não é possível que, quando estamos aprendendo uma língua, sejamos infalíveis. Até porque os erros cometidos, eles fazem a gente entender melhor, a gente fica mais atento, quando erramos a gente presta atenção redobrada naquilo que a gente sabe que teve dificuldade antes. Então, os erros, eles são fundamentais. Então, o que eu tenho a dizer é, vamos abraçá-los, abraçar os nossos erros, porque os falantes nativos também erram, talvez em menor quantidade, por ter uma vivência maior com a língua, mas nós também erramos quando estamos falando português, a gente se embanana, fala uma coisa ali errada, às vezes esquece como fala uma coisa ou outra. Gente, isso é a coisa mais comum que existe, então não vamos nos punir por isso, certo? Vamos apenas entender que faz parte do processo e não recriminar a nós mesmos e nem aos outros quando os erros vierem. E eles vão vir. Da mesma forma que eles vêm nas outras áreas da vida, no aprendizado do inglês não será diferente, tá bem? O próximo tópico, ele é muito importante, o nosso número 2, que é você precisa estudar ou viver em um país falante de inglês para aprender. Gente, essa é uma máxima que eu já ouvi ser repetida inúmeras vezes por diferentes pessoas em diferentes âmbitos e, a meu ver, isso é bastante equivocado de se acreditar. Por quê? Algo que eu falo bastante para os alunos quando eles me perguntam o que eu penso a respeito é o seguinte: o verb to be que você aprende aqui no Brasil é o mesmo verb to be que você vai aprender em qualquer país falante de inglês, certo? Então, não há mal algum em você aprender inglês aqui, onde você mora, no caso Brasil, para depois você ir para um outro país, se você quiser, tiver interesse em fazer intercâmbio, em vivenciar a língua com os nativos, maravilha, mas você, em minha opinião, deve ir já mais preparado, com uma bagagem, para não passar perrengue, para não ser passado para trás, para você já ter um domínio de língua, para ter o que melhorar. Então, enquanto você está aqui no Brasil, no seu país de origem, o mais bacana é você encontrar uma comunidade de falantes, né? Então tem comunidades online, tem comunidades que se correspondem através até de cartas, acreditem. Eu já vi uma comunidade bem bacana de pessoas que escreviam umas para as outras em inglês. Isso é fantástico, assim. Então você tem que encontrar aí o que vai te fazer mais feliz, o que vai atender da melhor forma às suas necessidades, para praticar a língua aqui mesmo, onde você mora, sem precisar, no primeiro momento, ir para um outro país, porque isso é opcional, isso a pessoa decide. Eu quero viver no intercâmbio, eu tenho uma grana para investir nisso agora. Então é uma decisão bastante pessoal, tá? Então, relembrando, repetindo, isso não é determinante para que você tenha um bom nível de inglês. Eu, por exemplo, nunca fiz intercâmbio. Eu trabalho com a língua há quase 15 anos e eu considero o meu inglês bastante bom, de acordo com o que eu vim desenvolvendo com o passar dos anos, me profissionalizando, estudando cada vez mais, tirando certificações internacionais que comprovam o meu nível de inglês. Então, vai de cada um aí, a escolha que quiser fazer. Então, pensando agora no nosso número 3, que é também de extrema importância, que o pessoal veicula bastante essa ideia, né? Eu mencionei anteriormente de certificados, então esse número 3, ele é exatamente para isso, para a gente refletir um pouco sobre isso. Muita gente diz que você precisa de um certificado para ser fluente.
como eu mencionei antes, né? O certificado ele é importante. Caso você tenha necessidade de ir para fora do país, fazer um intercâmbio, eles peçam comprovação da sua fluência e aí o certificado será exigido, ou até mesmo para você constar no currículo um nível de inglês comprovado por um teste de proficiência de língua, mas não é um fator determinante. Eu conheço muita gente que tem um inglês maravilhoso e nunca fez uma prova de certificação sequer, porque não é do interesse da pessoa, não é o momento de vida dela, então isso não é um fator determinante, tá bem? Nem todas as pessoas escolhem fazer isso, até porque uma prova de proficiência, ela pede um nível de abstração, de entendimento, de preparo, que muitas pessoas não têm a intenção no momento, não têm a vontade, porque você precisa estudar o formato da prova, como ela funciona, o jeito que vão ser exigidos os conhecimentos, para que você se prepare. Então, vai de cada um aí querer ou não passar por isso, não é mesmo? E é bastante livre essa parte. Algo que eu percebo nos últimos tempos aí é que as empresas não têm pedido certificação. Ai, qual é o seu nível de inglês? Assim, formalmente. É claro que quando você vai fazer a entrega dos seus certificados, as cópias dos seus certificados em uma empresa, você pode entregar a cópia do seu certificado de inglês. Mas na prática é o que eles mais querem. Então você tem que saber mostrar que você domina o inglês. De nada adianta você ter um papel que comprove que você fala, que você tem um bom inglês, se na hora H você não vai condizer com o que o papel diz ali para o seu futuro chefe. Então fica aí essa reflexão para nós, certo? Se você está gostando desse conteúdo, eu vou te pedir então para deixar um like, um comentário, se inscrever no canal para não perder nenhuma outra informação e com certeza você vai estar sempre muito bem informado a respeito do aprendizado de inglês e de repente até aplicar essas dicas, essas sugestões que eu passo aqui no canal nos seus próprios estudos e ver a língua de uma outra forma. Algo importante também, que entra no nosso número 4, é o seguinte: quando você se torna fluente, você consegue entender tudo e todos. Muita gente me pergunta, né? Os alunos perguntam bastante, por curiosidade mesmo, teacher, você consegue entender tudo? Tudo é muita coisa, galera. Então é claro que quando você atinge a fluência, quando você já estudou bastante, já se expôs bastante à língua e desenvolveu uma fluência considerável, claro que você vai entender muito e entender bastante do que você ouve, do que você lê, até mesmo de estruturas para você escrever de uma forma mais rebuscada. Mas isso não significa que você vai entender tudo. Claro que sempre vai ter aquela palavra ali, a outra lá, que você não vai fazer a menor ideia do que quer dizer, mas entra aí o estudo do contexto. Então você vai prestar atenção no contexto para saber o que é aquilo que você não sabe e geralmente o contexto vai te indicar, se não o significado exato, um significado aproximado para que você compreenda aquela parte do texto e siga adiante. Já se for na fala e você não conseguiu entender alguma coisa, sempre existe a possibilidade de pedir para a pessoa repetir. Então é um recurso aí bastante interessante, especialmente quando em inglês as pessoas murmuram, né? Principalmente em música a gente vê isso. Trechos em que o artista ele não fala com clareza as palavras, ele murmura, fala um pouquinho mais baixo, então aí fica bastante difícil da gente compreender. Mas é claro que é tudo parte aí da grande gama comunicativa que a gente tem neste mundo, certo? Vamos então para o último ponto a ser esquecido, tirado limpo da mente para sempre. Vamos espalhar essa palavra aí, galera, que é, então, que a fluência é para sempre. Que coisa mais bela, assim, né? Uau! A ideia de para sempre, sendo sincera, me assusta um pouco quando a gente fala sobre língua, porque não é para sempre. Depende de nós manter e desenvolver um estilo de vida no qual o inglês se encaixe e que possa manter a língua sempre em movimento, certo? Então o que eu digo aqui é, não, a fluência não é para sempre, você pode alcançar a fluência em determinado ponto da sua vida, deixar de praticar e perdê-la. Já vi muitos casos assim, muitas pessoas que passaram por isso, então o que eu digo é, mantenha-se sempre aquecido. É a regra de sempre, a ideia de sempre, de colocar o inglês na sua vida,
de encontrar formas de praticar com regularidade, seja através de músicas, podcasts, conversas, mensagens, textos, tudo que você tiver alcance, abrace para praticar o inglês na sua vida. E isso é algo para todo sempre. Desse jeito você vai conseguir manter suas habilidades sempre afiadas, não é mesmo? Claro que há altos e baixos, há momentos em que você consegue estudar mais, consegue estudar menos, mas como qualquer outra situação da vida, existem essas oscilações. O importante aqui é você sempre se manter atualizado, se manter aí estudando, praticando, para não perder uma habilidade tão bacana ou ficar enferrujado numa habilidade tão bacana que é a língua estrangeira, tá bem? E eu trago uma ideia bônus aqui no nosso final de vídeo, que é muito bacana para quem está iniciando. Se você está iniciando seus estudos de inglês e ainda não pensou nisso, eu tenho uma ideia para você colocar em prática a partir de hoje, que são as frases de sobrevivência. Então, anote num caderno as frases que vão fazer a diferença no seu dia a dia, para que você vá memorizando e se lembrando do contexto em que elas são usadas. Como, por exemplo, can you repeat, please? Oh, I'm sorry, I don't understand. What's your name? Where is it? Frases que são usadas assim com maior frequência nas comunicações e nas interações. E você anotando num caderno, você vai ajudar o seu cérebro a fixar e a memorizá-las. E aí, quando chegar um momento oportuno, vai estar ali na ponta da língua para você já utilizar. Tá certo? Esses foram então os 5 elementos fundamentais para serem esquecidos, banidos. 5 mitos que agora, a partir de hoje, a gente já entende por que não são verdadeiros. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para um amigo se você gostou. E nos vemos então no próximo vídeo. E dessa forma eu consigo espalhar este conteúdo para muitas outras pessoas que têm interesse parecido com o seu. Thank you very much. Bye bye.